Como um país tão pequeno consegue parecer tão exagerado? Estamos falando de Malta, uma ilha no meio do Mediterrâneo, que em alguns momentos parece mais um cenário de filme do que um lugar real, e basta andar alguns minutos pelas ruas para perceber isso. Prédios históricos, esculturas gigantes e uma arquitetura tão bem preservada que muitas vezes parece que o tempo parou, mas é aí que a dúvida começa. Por que tanta gente fala de Roma, mas quase ninguém fala de Malta? Porque em muitos momentos a sensação é justamente o contrário. Tudo parece mais organizado, mais limpo e até mais impressionante. E não é só a arquitetura que chama a atenção. As ruas estão sempre cheias, turistas de toda parte da Europa, mulheres tirando fotos, pessoas sentadas em restaurantes ao ar livre, e uma sensação constante de que ninguém tem pressa para chegar a lugar nenhum. Mas existe outra coisa curiosa. Malta é um dos menores países da Europa, e mesmo assim, recebe milhões de visitantes todos os anos. Então a pergunta fica ainda mais forte: o que existe aqui que atrai tanta gente? Será a arquitetura? O clima? A segurança? Ou a sensação de estar em um lugar que simplesmente parece perfeito demais? E quando o sol começa a cair, a ilha muda completamente e a cidade ganha uma energia que lembra algumas das noites mais famosas da Europa. Hoje, a gente vai mostrar Malta sem filtro e por que tanta gente considera esse um dos lugares mais impressionantes do Mediterrâneo. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira impressão em Malta é quase exagerada. Você entra em uma rua e parece que entrou em um cartão postal. Prédios históricos construídos em pedra clara, fachadas preservadas, esculturas espalhadas pelas praças e uma arquitetura que parece ter sido cuidadosamente mantida durante séculos. Tudo possui a mesma identidade visual, e isso cria uma sensação curiosa. Você anda alguns minutos e tem a impressão de estar em Roma. Depois vira uma esquina e lembra Barcelona, mas sem a mesma correria. As ruas têm aquele tom dourado característico da pedra maltesa, que muda de cor conforme a luz do dia. De manhã parece clara. No fim da tarde, ganha tons quentes que fazem a cidade inteira parecer iluminada. E no meio desse cenário, a vida continua acontecendo. Turistas por toda parte, pessoas tirando fotos, restaurantes ocupando as calçadas, grupos caminhando sem destino aparente. O clima mediterrâneo ajuda a manter tudo ao ar livre. As mulheres fazem parte dessa paisagem de forma natural. Roupas leves de verão, gente caminhando pelas áreas históricas, visitantes chegando de diferentes partes da Europa. A mistura de idiomas e nacionalidades é constante, e talvez seja exatamente isso que chama a atenção. Malta não parece uma cidade específica. Parece uma coleção dos melhores cenários do Mediterrâneo reunidos em uma única ilha. Outro detalhe impressiona rapidamente. É difícil encontrar uma rua realmente feia. Mesmo as áreas mais simples mantêm uma identidade visual organizada. As construções seguem um padrão, as fachadas conversam entre si, e quase tudo parece ter sido planejado para ser agradável aos olhos. E isso gera uma sensação rara, a de que o lugar inteiro foi criado para impressionar. Malta parece um lugar criado para impressionar, mas o mais curioso é que isso não acontece só em uma rua. Depois da primeira impressão, surge uma pergunta inevitável. Como um país tão pequeno conseguiu se tornar um dos destinos mais procurados da Europa? Porque olhando o mapa, Malta quase desaparece. Mas quando você chega aqui, a sensação é exatamente o contrário. A ilha está cheia. Turistas caminhando pelas ruas históricas, restaurantes lotados durante boa parte do dia, barcos chegando, grupos explorando as cidades antigas. Em alguns momentos, parece que existe mais gente visitando Malta do que vivendo nela. E existe uma razão para isso: a localização. Malta fica praticamente no centro do Mediterrâneo, entre o sul da Europa e o norte da África. Durante séculos, diferentes civilizações passaram por aqui. Romanos, árabes, normandos, cavaleiros europeus. Cada um deixou alguma marca, e isso explica por que a arquitetura parece tão diferente.
você encontra influência italiana, britânica, mediterrânea e até elementos que lembram o Oriente Médio, tudo misturado dentro de uma área extremamente pequena. Outro detalhe curioso é que Malta aparece constantemente no cinema. Diversos filmes e séries utilizaram suas ruas, fortalezas e paisagens como cenário. E faz sentido, porque em muitos momentos a ilha parece um cenário pronto, sem precisar de adaptação. Mas o turismo não explica tudo. Existe também a qualidade de vida. As pessoas caminham sem pressa, ocupam espaços públicos, passam horas em cafés, restaurantes e áreas abertas. O clima ajuda, o mar ajuda, a sensação de segurança também. E é justamente nesse ponto que muita gente começa a olhar para a possibilidade de morar aqui. Mas viver em Malta é diferente de visitar. A moeda utilizada é o euro, e os preços mostram rapidamente que a ilha não é barata. O salário médio costuma variar entre 1.500 e 2.500 euros por mês, dependendo da área de atuação. Já os aluguéis podem variar bastante. Em regiões mais procuradas, principalmente próximas das áreas turísticas e do litoral, um apartamento pode custar entre 800 e 1.800 euros por mês. A alimentação também acompanha o padrão europeu. Uma refeição comum costuma variar entre 10 e 20 euros. Restaurantes mais turísticos podem ultrapassar facilmente esse valor. Ou seja, viver aqui exige planejamento. O custo de vida é considerado alto para os padrões mediterrâneos, mas existe uma compensação clara: segurança elevada, infraestrutura organizada, serviços funcionando e uma qualidade urbana que aparece no cotidiano. Depois de algum tempo em Malta, uma sensação começa a aparecer o tempo inteiro. Ninguém parece estar correndo. As ruas continuam cheias, os restaurantes seguem movimentados, os turistas ocupam cada canto das áreas históricas. Mas mesmo com toda essa atividade, o ritmo parece diferente. Mais lento, mais leve. Você vê pessoas sentadas por horas em cafés, olhando o movimento da rua. Outras, apenas observando o mar, conversando sem pressa, caminhando pelas calçadas antigas, sem destino aparente. E isso não acontece apenas com turistas. Os moradores também parecem acompanhar esse ritmo. Restaurantes abertos durante boa parte do dia, mesas ocupadas nas áreas externas, praças servindo como ponto de encontro. A cidade convida as pessoas a permanecerem nos espaços públicos. O clima ajuda. O sol aparece durante grande parte do ano, o mar está sempre próximo e a temperatura raramente cria aquela sensação de urgência típica de cidades mais frias ou mais estressantes. E talvez seja exatamente isso que cria uma atmosfera tão diferente, porque em muitas capitais modernas, tudo parece girar em torno da produtividade. Em Malta, pelo menos visualmente, parece existir espaço para simplesmente aproveitar o dia. Outro detalhe chama atenção. Muita gente passa longos períodos apenas observando a paisagem, sentados próximos ao litoral, em muralhas históricas ou nas áreas mais antigas da cidade. Algo simples, mas cada vez mais raro em grandes centros urbanos. Não existe aquela pressão constante para estar fazendo alguma coisa, e isso muda completamente a percepção do lugar. A ilha continua movimentada, mas não parece apressada. Talvez seja essa a característica mais mediterrânea de Malta. A capacidade de transformar momentos comuns em parte da rotina. Enquanto boa parte do mundo corre, Malta parece andar. Em Malta, parece que o relógio funciona mais devagar, mas quando o sol vai embora, a ilha muda completamente. Quando o sol começa a desaparecer no horizonte, Malta muda de aparência. As pedras douradas que dominam a arquitetura durante o dia passam a refletir a iluminação das ruas, e os prédios históricos ganham um aspecto completamente diferente. A cidade fica mais viva. Restaurantes começam a lotar, bares recebem mais movimento e as áreas centrais ficam tomadas por moradores e turistas caminhando sem pressa. O fluxo aumenta, mas sem transmitir aquela sensação de correria típica de grandes capitais. Tudo parece acontecer de forma natural. A vida social se espalha pelas ruas. E talvez seja exatamente isso que mais chama a atenção. A noite não parece separada do dia, ela parece uma continuação. As mulheres aparecem dentro desse cenário de forma natural.
vestidas para aproveitar o clima agradável, caminhando pelas áreas históricas, participando do movimento que toma conta da ilha quando a temperatura fica mais confortável. Mas o foco continua sendo o ambiente, porque é a cidade que domina a cena. As fachadas iluminadas, os restaurantes cheios, os grupos caminhando entre construções centenárias e a sensação constante de que existe algo acontecendo em cada esquina. Em alguns momentos, a atmosfera lembra Barcelona, e quando a noite chega, tudo isso parece ficar ainda mais evidente. Quando a noite chega, Malta parece ainda mais viva, mas existe uma razão para tanta gente se apaixonar por esse lugar. Depois de caminhar pelas ruas históricas, observar o ritmo da cidade e ver como a ilha funciona durante o dia e a noite, fica difícil ignorar uma sensação. Malta parece exagerada, não pelo tamanho, mas pela quantidade de coisas que consegue reunir em um espaço tão pequeno. Arquitetura impressionante, ruas preservadas, clima agradável durante boa parte do ano, segurança elevada, turismo constante e uma vida social que ocupa praticamente todos os espaços da cidade. E no final, fica a pergunta: você moraria em um lugar assim? Ou tudo isso parece perfeito demais para ser verdade?